Olá, professora Daiane, de Sociologia. Vamos falar um pouco sobre uma instituição social muito importante, que é a família. E por que a família ela é considerada uma instituição social? Primeiro porque é lá que a gente encontra o primeiro contato com a socialização, né? A socialização primária vem da família. Alguns autores acreditam que a escola também é um agente, né, quase que primário de socialização, mas a família, em geral, é considerada a primeira instituição social em que a gente faz parte. Porque lá nós temos regras, nós temos normas, nós temos comportamentos padronizados, nós podemos quebrar ou não ciclos que são intergeracionais, ou seja, às vezes a gente tem configurações na família que perpassam de geração para geração, mas isso não é regra, né? A gente pode quebrar esses ciclos ao longo das nossas vidas. Como que se inicia essa família? Bom, através dos casamentos, que podem ser monogâmicos e poligâmicos. Eu coloquei duas definições ali de poligâmicos para vocês, onde os poliândricos querem dizer que existe uma mulher no relacionamento com mais homens. E o poligênico é um homem com mais de uma mulher. Em geral, é mais comum relacionamentos poligênicos em sociedades muçulmanas, em sociedades indígenas, né, sociedades nativas, tudo mais. Bom, e qual é a definição de família para a contemporaneidade? A família, para os laços cotidianos, vai muito além da questão consanguínea. Por isso que eu coloquei aquela foto ali, ó, de várias pessoas, né, de mão dadas, com as mãos sobrepostas. Elas poderiam, por exemplo, ser pessoas de raças diferentes, ou seja, pessoas de famílias que não são consanguíneas, são adotadas, vem parentesco, por exemplo, morando no mesmo quintal, tendo configurações familiares parecidas e se importando umas com as outras. O laço, então, consanguíneo não é o que delimita a sua família, principalmente pelas novas configurações familiares que nós temos. E coloquei outro modelo de família ali, né? Bom, quem que fala um pouco sobre essa questão de família para nós? Vamos abordar o Durkheim. Primeiro porque, para as instituições sociais, ele é um nome muito importante, porque ele acredita que elas são indispensáveis na sociedade, porque são nelas que as ordens, as normas, as hierarquias, elas são regimentadas, elas são feitas, elas são executadas. Então, para ele, as instituições elas zelam pela ordem social. E o que ele acredita, o que ele vê na família, né? Como ele atribui essa ideia de família? Para ele é um grupo de parentesco e que não é definido apenas por laços consanguíneos. É preciso que haja direitos e deveres estabelecidos pela sociedade com o intuito de unir os seus membros. Tá vendo como que ele considera e que ele expõe esse interesse por zelar por uma ordem nesse âmbito institucional? Seja a família, seja a escola, seja a igreja, todos terão esse mesmo caráter para o Durkheim, tá? E a família, então, para ele já não necessariamente precisa ser laço parentesco, mas ela tem que, né, ter normas, ter regras, e isso é importante também para a coesão social, é importante para a gente manter uma sociedade organizada, né, uma sociedade com punições, né, e com ganhos também, né? Acho que isso também é interessante. Bom, vamos lá. E punição não tô falando de tortura, tá, gente? Tô falando de punição, às vezes uma multa, né? Chamar atenção, isso faz com que a gente evolua socialmente, vamos dizer assim. Tanto que o conceito de evolução também é um conceito que eu não gosto muito, porque quando a gente fala de etnocentrismo, essa ideia de evolução não é muito pertinente, não. Bom, vamos lá. Família brasileira. Como que essa família brasileira começou? Coloquei uma foto ali da Casa Grande, onde a família tradicional está de um lado, né, que é a família portuguesa, a família branca, a família que não é escravizada. E a outra família, que é a escravizada, que fez com que a mão de obra do Brasil que a força de trabalho do Brasil
fosse difundida, né? Quem construiu realmente esse país. Eles estão ali numa organização familiar que é bem possível que não seja de laços consanguíneos, porque quando a escravidão começou e quando os escravos começaram a vir para o Brasil, as famílias eram completamente dilaceradas, né? Primeiro que lá nos navios, não necessariamente as famílias eram continuadas, né? Tinha um índice muito grande de suicídios, né? As mulheres com nenéns no colo e tal. E aí, essa família, acho que no Brasil já não começou muito adequado, né? A gente dilacerou aí uma gama de pessoas, uma quantidade de pessoas que, historicamente, a gente precisa reparar. Bom, e ela vem sofrendo transformações, tá? Não pensem que ela ficou rígida. Existem algumas transformações, então vamos ver. Por que eu coloquei ali, logo agora, a família patriarcal? Porque tem um livro ali que eu gosto bastante, que é do Gilberto Freire. Deixa eu ver se ele tá aqui. Não tá em outros arquivos que eu tenho de livros. Ele é um livro muito importante para as humanas, então quem quiser fazer humanas, quem estiver pensando nisso, né, ou quem for para a área da educação, é um clássico que se chama Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, onde ele faz uma análise da família e ele cita a ideia da família patriarcal, tá? É só um trechinho ali bem específico do livro deles que faz bastante diferença para a gente entender qual é a perspectiva do Gilberto Freire. A unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força social que se desdobra em política constitui-se na aristocracia colonial mais poderosa da América. Então, para ele, o fator que realmente colonizou o Brasil, né, a instituição que se consolidou e que teve vários desdobramentos para a sociedade é a família. Então, é aqui que a gente faz laços, por exemplo, econômicos, laços sociais e que a gente sela determinadas coisas que diz muito da nossa cultura. Por exemplo, o que é a família patriarcal, que é essa família que ele está abordando ali? Trata-se de uma autoridade muito grande para os pais, né, uma centralidade para os pais. E se essa centralidade precisa passar, então que ela seja passada para os filhos homens. O que é essa centralidade, professora? Seria a abordagem sobre as responsabilidades, por exemplo, da vida política, da vida pública, enquanto a mulher ela está voltada para as atividades domésticas, para a atividade do cuidado. Então, o reflexo disso, por exemplo, é uma sociedade violenta, né, uma sociedade que tem um índice de violência muito alto para as mulheres, e seja em qualquer âmbito social, violência física, patrimonial, violência psicológica, enfim, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas delimitações. O que são novos arranjos familiares? Nós falamos sobre famílias antigas, como começou tudo no Brasil, e o que são novos arranjos familiares, tá? Na Constituição e nas transformações em que a sociedade vem sofrendo, existem alguns moldes de família, alguns arranjos que são mais formais, né, com relação à lei. Que significa a família nuclear, ou seja, formada por pai, mãe e filhos, né, a família tradicional que a gente fala. A família extensa, que é um tipo de família nuclear, com certeza, só que tem membros distantes da família. Por exemplo, às vezes moram no mesmo quintal os tios, os avós, ou o avô veio morar dentro da própria casa, né, da própria casa dos pais, o avô doente, a avó. Então, são famílias extensas. A família monoparental é uma figura muito importante dos dias de hoje, porque só um dos genitores que é responsável por prover esse lar, por educar essa família, por passar regras, normas, por cobrar valores, né? Tem toda essa responsabilização dessa família monoparental. Não necessariamente precisa ser só a mãe, né? Pode ser famílias monoparentais com os pais também, né? Ou só os pais que são responsáveis. Bom, o que é uma família homoafetiva? Foi reconhecida pelo casamento civil, salvo engano, em 2013,
que você pode, né, se casar civilmente entre pessoas do mesmo sexo. E a família recomposta, que é uma família de outras uniões. Por exemplo, às vezes o pai se casa com outra mulher e aí os filhos vão junto. Então essa é uma família recomposta, né, com outras configurações. Vamos ver um pouco sobre as características da família brasileira. Uma taxa que eu coloquei ali pra gente analisar, que inclusive ela é do Censo Demográfico, de 2000, né? A gente precisa atualizar um pouco, mas dá pra gente entender porque esse mesmo gráfico ele é contínuo, ou seja, na sociedade de hoje, a diminuição dos filhos é uma questão recorrente, né? Em alguns países bem desenvolvidos, né, países que têm alto índice de desenvolvimento, o Estado, né, as políticas públicas incentivam essas pessoas a terem filhos porque é uma lógica que para várias famílias não é interessante. E no Brasil também esse índice vem caindo, tá? No Brasil, esse índice é de 2,1% em 2020 de filhos por família, por casal. Óbvio, não são todos os casais, tem casais que se divergem nisso, né? Que tem mais ou que tem menos filhos, ou que não tem filhos, também tem um alto índice de casais que optam por não ter filhos. Mas quando a gente vê índice, é uma média, né? Então, e também eles são bem tabulados, então a gente pode considerá-los. Bom, lá atrás eu falei sobre famílias monoparentais e é muito importante a gente diagnosticar as mulheres como chefe de família. E famílias monoparentais no Brasil, segundo esses dados aí do IPEA, que é um instituto muito considerável no Brasil, o percentual de domicílios brasileiros comandados por mulheres saltou de 25% em 1995 para 45% em 2018, devido principalmente ao crescimento da participação feminina no trabalho. Olha, eu concordo que as mulheres estão mais no mercado de trabalho, mas também concordo que muitas são mulheres que, por exemplo, saem dos próprios lares vítimas de violência e elas não têm muita escolha, né? E também acrescento que a responsabilização dos pais, e óbvio que eu falo não são todos, mas uma boa parte, não é tão efetiva quanto a das mulheres. Isso por uma questão social. A gente cobra muito mais das mulheres para que elas sejam responsáveis pelo cuidado e pela educação dos filhos do que dos homens, né? Isso é uma questão imbricada na sociedade, é uma questão muito presente. E a gente precisa reformular. Uma das bandeiras da sociologia, óbvio que é o feminismo, que requer esses direitos iguais para que os homens e as mulheres tenham a mesma responsabilização dos lares, enfim. Isso é um reflexo muito grande na sociedade, né? Aí a gente quase dobrou o número de mulheres que são chefes de família. Ah, professora, mas você não acha que isso é interessante, a autonomia das mulheres? Claro que eu acho. Só que quando a gente pega dados mais aprofundados, a gente vê que a renda delas é menor e que para manter uma família você tem que se virar nos 30, né? Mais ou menos isso, popularmente dizendo. Então, talvez se a gente tivesse mais... Talvez não, com certeza, né? Tá vendo? Tendo uma sociedade mais equiparada, a gente teria menos problemas sociais. E como é que está indo essa equidade na família? O que é equidade? É igualdade, né? Uma questão principal, aí vamos falar das famílias que são compostas por pai, mãe, né? Elas são responsabilizadas, nós, né, no caso, pelos trabalhos domésticos, isso em geral. Nessa pesquisa, que é uma pesquisa do PNAD de 2009, prova que 87% dos homens fazem totalmente os afazeres de casa. Só que a média de horas semanais trabalhadas pelas mulheres ocupadas no trabalho mercantil, ou seja, fora de casa, no trabalho informal ou formal, mas fora de casa, que cuidam de afazeres domésticos é de 21 horas, enquanto a média dos homens é apenas 9 horas. Então, se os dois trabalham, as mulheres estão 21 horas ocupadas com os afazeres domésticos, enquanto os homens 9 horas. Eu coloquei um vídeo ali para vocês e eu quero que vocês baixem esse vídeo e compartilhem, porque é um vídeo muito interessante. Ele é muito atual, inclusive, que fala sobre a violência contra as mulheres, tá?
Eu vou deixar para que vocês possam refletir sobre o vídeo, enfim, eu acho que é muito interessante, beleza? Falando um pouco sobre as novas configurações familiares, é interessante a gente analisar os dados com casamentos homoafetivos após 2017, tá? Essa pesquisa comparou 2017 e 2016, ela veio do G1. E o total de casamentos registrados diminuiu 2,3%, segundo a pesquisa. No entanto, aumentou 10% o índice de casamentos de pessoas do mesmo sexo. Entre 15,1% são mulheres e 3,7% são homens, tá? Isso só comprova o quão importante foram as novas direções que as leis tomaram para o reconhecimento desses casamentos. Por quê? Porque existem pessoas que formalmente querem se casar em nome da lei, né? E a gente, enquanto analista sociológico, vamos dizer assim, enquanto um ser humano, um cidadão, precisa compreender que essas configurações, elas são múltiplas e que a gente tem que respeitar, né? Dentro das nossas casas, às vezes a gente não respeita uma pessoa que a gente não tem laços consanguíneos mais do que outras que a gente tem, né? A gente não tem admiração ou não mantém relações extremamente sólidas com pessoas que não são nem do nosso sangue. Então são novas organizações da sociedade que a gente precisa considerar, né, em todos os aspectos. Só para terminar aqui, vamos para um exercício de vestibular, para que a gente entenda que nos vestibulares atuais, né, 2016, mas quando a gente pega Enem e tal, a gente consegue perceber que os autores, eles são os autores clássicos, né, que escreveram coisas muito importantes sobre o Brasil ou sobre a sociedade há muito tempo atrás às vezes, mas eles ainda são usados na sociedade, né? A gente ainda tem uma boa referência para poder falar. Se eles são clássicos, beleza, é porque tudo que eles falaram lá atrás tem voga, né? Tem voz nos dias de hoje, tem uma importância muito interessante. E aí eu trouxe aqui uma questão da UniOeste de 2016 que fala sobre a família. Para Gilberto Freire, a família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado, nem nenhuma companhia de comércio é, desde o século XVI, o grande fator colonizador do Brasil. A unidade produtiva, o capital, que desbrava o solo, instala as fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força social que se desdobra em política, constitui-se na aristocracia colonial mais poderosa da América. Sobre ela, o rei de Portugal quase reina sem governar. Os senadores da Câmara, expressões desse familismo político, cedo limitam o poder dos reis e mais tarde o próprio imperialismo, ou antes, parasitismo econômico que procura estender do reino às colônias os seus tentáculos absorventes. Lá de 1994, tá? A edição é de 1994 e é o livro Gilberto Casagrande Senzala. Vamos lá para a alternativa correta. Para o Freire, o Estado brasileiro foi o grande impulsionador do desenvolvimento brasileiro? Não, ele tira qualquer responsabilidade. Lembra quando a gente falou sobre a família para ele? Que ela é central para o desenvolvimento social do Brasil. Para Freire, o rei de Portugal mantinha o total controle sobre o processo de colonização do Brasil. Também não, né? Ali no texto está muito bem claro. E é uma questão de interpretação também. Às vezes você não se lembrava dessa teoria, mas se você interpretar, você elimina várias questões. Para Freire, a família não pode ser considerada o agente colonizador do Brasil. Está bem coerente com o texto. Para ele, a família foi predominante no desenvolvimento da sociedade brasileira. Sua existência relacionou-se desde o início ao domínio das grandes propriedades, tanto na zona rural como posteriormente no meio urbano, né? Claríssima. Para Freire, a família manteve-se longe da aristocracia colonial brasileira. Não, a família representou isso também. Então, a letra D é a questão certa, tá? Só para a gente entender que, estudando as matérias, estando focado, né, nos livros didáticos, que são muito bons, a gente consegue ir bem em algum vestibular ou ir bem no Enem, ainda que talvez essa prova não seja retirada. Vamos pensar.